Mi rol en el fútbol desde hace 25 o más años es de entrenador. Eh, Siempre con un enfoque mucho grande en la cuestión del entrenamiento, que podemos hacer de una forma metodológica para entrenar mejor, para ganar más. Es eso nuestro reto como de todos los entrenadores. Ganar es lo más importante porque es la única forma de nos mantenermos vivos en la profesión. Hace 10, 12 años estoy en el equipo técnico de Leonardo Jardim, que ha sido mi colega de facultad, y portanto compartilhamos una raíz común, un pensamento muy propio de nuestra facultad, que es algo que de una aproximación ecológica al entrenamiento. ¿Y qué es eso de una aproximación ecológica? Es básicamente entrenar como jugamos para tener la probabilidad mayor de podermos ganar. No fundo, es no perder tiempo con otras cosas que no vaya a proporcionar una adaptación del jugador, del equipo, para enfrentar con mayor suceso el próximo oponente, el próximo adversario. Es esa la idea base. Es una metodología que no tiene recetas de cocina, es más adaptativa y depende mucho de nuestra sensibilidad y do que entendemos ser la sensibilidad de los jugadores para enfrentar al próximo oponente. Son dos aproximaciones diferentes. Una, cuando empezamos un trabajo nuevo en un club nuevo, en que intentamos hacer lo mejor posible lo que llamamos la secuenciación genética del nuevo entorno, del nuevo equipo. Podemos llamar también diagnóstico, que es hacer la comprensión mejor posible de los componentes individuales, del valor, de lo que puede dar cada jugador que tenemos en la plantilla, y para construir una idea de juego que sea no únicamente nuestra idea de juego, pero la confluencia de nuestras ideas, de nuestra filosofía, que tiene a ver con todo nuestro percurso como entrenadores y las posibilidades que son abiertas por los jugadores. De jugar sobre un sistema, sobre un modelo que vamos a decidir passo a passo conforme a época vai se dar início. E, portanto, a primeira etapa é uma etapa de experimentação, entrenamos mais na pré-temporada, é verdade, não por uma questão fisiológica de adaptação para lá de lo necessário por la competição, pero simplesmente porque estamos buscando novas possibilidades de interação entre os jogadores e por isso precisamos de mais tempo e de fazer um desgaste físico maior, mais grande, e portanto essa é uma ideia. Primeiro, uma primeira etapa que está muito ligada à pré-temporada, em que buscamos uma ideia de jogo, e depois durante a temporada é uma afinação da ideia de jogo, de uma facção, de uma maneira estratégica para cada adversário. E, portanto, desta forma de pensar, não existe em nossa metodologia um componente mais importante que outro. Não podemos dizer que é a tática ou o físico. Não, tudo é importante para jogar,
sempre com a ideia de não perdermos tempo com o acessório. Se podemos fazer todo com um exercício mais global, lo hacemos, porque acreditamos que para jugar é necessário estar bem preparado, o equipo bem preparado, digo, de uma maneira global, que é todos os jogadores saberem em um instante que têm de fazer e lo fazerem intuitivamente, sem pensar, e uma adaptação local, que é a adaptação do elemento, de mais cerca do balão também, e portanto, a adaptação local com a ideia de jogo mais global é algo que necessita de trabalho, e isso hacemos sobretudo na pré-temporada para ganhar uma ideia de equipo, construir uma ideia de jogar própria da equipo. A ideia de jogar da última equipa que trabalhamos não era a mesma da anterior e assim sucessivamente. E, portanto, temos uma ideia global da equipo e depois uma adaptação permanente face ao adversário. E, portanto, não temos também uma periodização no sentido mais tradicional do termo, pré-concebida, pero temos sempre uma ideia de prioridade. Qual é a prioridade para este próximo treinamento? E a prioridade para o treinamento desta semana, a 2 dias do partido, pode não ser a mesma da semana seguinte, porque temos outras questões que elegemos nesse momento como mais importantes. Por exemplo, não vamos dar prioridade a uma questão de transição quando o problema que nos coloca o próximo adversário numa questão mais de organização defensiva. E, portanto, o que hacemos é dar prioridade durante os treinamentos da semana à questão que mais nos preocupa. Não lo seguimos da mesma forma, porque, em primeiro lugar, porque não colocamos o treinador na mesma posição. Para nós outros, o treinador é muito mais um construtor de exercícios, se quisermos, alguém que vai a despolitar as adaptações dos jogadores que mais importam, do que propriamente alguém que vai passar ideias e desde o primeiro dia, como defender a periodização tática, onde o treinador é alguém com uma perspectiva mais de ensinante do que captador de influências, de sensibilidades da equipa, como nós outros nos posicionamos, e portanto é uma aproximação diferente. Depois, a ideia de que podemos ter uma pauta para uma estruturação vertical dos conteúdos, como existe na periodização tática, em que temos no dia -1 a velocidade, ou no dia -2 a velocidade, a tensão mais para um dia. Não é possível essa forma de pensar em nossa metodologia, porque, como disse anteriormente, a prioridade não é fisiológica. Por exemplo, se temos algo que nos preocupa essencialmente para o próximo partido, que é a marcação hombre a hombre em las bolas, los saques de esquina, en la estrategia, não vamos a perder tempo em uma determinada sessão só porque estamos no dia -2 ou -3 para ser algo descontextualizado e mais fisiológico. Não, resolvemos a prioridade
nuestro enfoque es la prioridad para aquella sesión de entrenamiento. Intentar captar lo más importante en cada momento. Nós siempre conseguimos hacer, pero pensamos que no vale a pena tener una idea ilusoria de control sobre el proceso de entrenamiento con una pauta rígida, cuando el proceso de entrenamiento es algo muy aleatorio o muy imprevisible. ¿Para qué planear o seguir una pauta cuando después, por ejemplo, el estado de monitorización, que es algo muy importante para nosotros, de fatiga, de cansancio de los jugadores, por ejemplo, los índices CPK, de creatina quinasa o los índices de otro más sencillo de recuperación, como una escala perceptiva de Borg. Si los jugadores están fatigados, no vamos a hacer un trabajo físico solamente porque estamos al día -3 o +3 después o antes del partido, que depende mucho más de los resultados de las nuestras baterías de evaluación fisiológica y psicológica día a día, do estado físico, anímico de los jugadores, do que propriamente una pauta de periodización. Por eso que hablamos más de priorización, de la importancia de tener en cada día la buena prioridad, una buena definición de prioridades, do que periodización. Rejeitamos un poco la periodización porque acreditamos que es muy difícil anticipadamente distribuir no tiempo de la semana, por ejemplo, los contenidos del entrenamiento. Claro que tenemos una idea general de las prioridades al comienzo de la semana, que depende mucho de qué? Depende mucho del confronto de fuerzas entre nuestro equipo y el oponente. Eso es la base para construirmos la semana de entrenamiento. Después, cada día hay una evaluación, un diagnóstico, o otra vez más, una secuenciación, como gostamos de decir, que al final de la primera sesión de entrenamiento, saber si atingimos, los jugadores están más próximos de crear una idea común de interacción para defrontar el próximo oponente o no están. Eso es. Si no están, la prioridad para el próximo entrenamiento puede ser la misma, no cambiar absolutamente nada, porque tenemos que salir de la semana de trabajo con la idea que estamos más próximos en cuanto equipo de tener una idea sincronizada, coordenada entre todos los elementos, lo que necesitamos hacer para ganar. Eso es nuestro objetivo siempre. Para nosotros, lo importante es el equipo. El equipo es lo más importante y, por tanto, los jugadores que necesitan para estar aptos a dar lo mejor en cada entrenamiento, a participar en cada entrenamiento a 100%. Es una recuperación de lo pasado, esfuerzo, el partido, el entrenamiento anterior, etc. Trabajamos muy cerca de los fisioterapeutas, de la parte médica, para intentar que los jugadores estén en cada día al máximo posible para participar de este momento de interacción que es el entrenamiento que dirigimos. Nuestro entrenamiento es un entrenamiento voltado para el equipo. ¿Y por qué nos preocupamos con interacción? Claro que trabajamos con otras personas, otros profesionales que tienen un enfoque mucho más individual
del problema de rendimiento. Pero nosotros personalmente no nos situamos ahí, nos situamos numa esfera coletiva de entrenamiento, que é um treinamento de interação. E, portanto, o que é importante de informação para nós outros é saber qual é o informe do fisioterapeuta, qual é o informe do médico, qual é o informe, por vezes, porque cada vez se passa mais em Europa e creio que também na América do Sul, a questão de los preparadores físicos individuais que os jogadores de alto nível têm. Hoje, um jogador de alto nível tem uma equipe técnica em seu entorno, tem um nutricionista personal, tem um psicólogo personal, tem um preparador físico personal e portanto, há que ter também alguma informação para saber qual é o estado anímico, o estado fisiológico de recuperação do jogador. A partir daí, entramos nós outros, que é tentar coordenar todo um processo de treinamento voltado para a interação que possibilita ganhar, porque o deporte, o futebol é um deporte coletivo, não é um deporte individual. E, portanto, se sabemos que o jogador, o nosso punta, está fatigado, a questão passa a ser outra, vamos a ter outro jogador melhor para reemplazá-lo ou podemos, o melhor que temos para aqui para ter o mesmo jogador a 80%, não a 100%. E portanto, é sempre uma ideia de construção coletiva. O processo de treinamento para nós outros é algo em que o treinador necessita de ter uma sensibilidade para estabelecer um nível de harmonia entre polos opostos, digamos, quase de aproximação ao processo de treinamento. Por um lado, o que nos preocupa muito é a interdependência entre os jogadores, pero existe uma individualidade, existe uma independência do jogador. Quando nós outros, dentro do nosso equipo técnico, temos também quem se preocupa mais com a questão individual, por exemplo, técnica dos jogadores, tentarem fazer passe longo melhor, ou tentar ter tipo de recepção orientada melhor, ou fazer cross com maior qualidade técnica. São questões individuais, muito localizadas, pero que têm reflexo na interação global. E, portanto, temos que ter uma sensibilidade para dedicar tempo à interação, à interdependência dos jogadores, que é o que mais importa para nós outros, personalmente, pero também compatibilizar a atenção individual com o deportista, com o jogador, para saber qual é o que mais necessita para determinado dia. E essa harmonia não é fácil de atingir e de alcançar. Pero existem sempre, em nossa perspectiva, a dificuldade do processo de treinamento é de compatibilizar ou de ajustar esta harmonia entre polos opostos, entre interdependência e independência, entre a variabilidade que é importante em nosso processo de treinamento, porque o processo ecológico de treinamento é, por definição, um processo altamente variável, pero necessitamos também de uma certa estabilidade para cimentar e para solidificar as interações. E, portanto, entre estes dois polos opostos, entre a variabilidade e a estabilidade, que é dada por la repetição sem repetição, como dizia Bernstein, é algo também muito difícil no processo de treinamento.
a questão da sobrecarga não é uma questão muito importante para nós personalmente como treinadores, porque nos focamos en la interacción del equipo, pero es algo que tenemos que tener en atención. Y novamente tenemos dos polos que consideramos relativamente opuestos como conceptos y que influyen el proceso de entrenamiento, que es, por un lado, no gostamos mucho de la palabra sobrecarga, pero la sobreestimulación, que está asociada a muchas veces a salir de la especificidad, porque cuando colocamos a un jugador a hacer 20 crosses seguidos, eso no es algo que se pasa en el partido. Luego estamos en una idea de sobreestimulación para mejorar algo muy individual. Y por tanto nos estamos afastando de la especificidad para por la sobreestimulación, alcanzar un resultado, una adaptación de algo muy específico. Pero si no tenemos esta sensibilidad y nos colocarmos mucho del lado de la sobrecarga, hacer 20 crosses todos los entrenamientos, vamos probablemente ganar una lesión muscular. O podemos tener una pérdida de tiempo de nuestro jugador para hacer otra cosa cualquiera. Y por tanto es una sensibilidad muy difícil, como decía, que coloca el entrenador, en la mi perspectiva, como alguien que tiene, obligatoriamente tiene mucho conocimiento científico, eso es importante, pero la necesidad de intuición va más allá siempre del propio conocimiento que él tiene y por tanto es una arte. Para mí ser entrenador es ser un artista porque tiene que tener mucha sensibilidad para compatibilizar con los opuestos. Como dice, si para mí lo más importante es la interacción de los jugadores y por tanto la interdependencia, caímos un poco en una lógica de sociedad de izquierda, pero ahí cuando tenemos una aproximación más de un pensamiento político más de izquierda, disminuimos la responsabilidad individual y el reconocimiento individual. Y eso es algo que no se puede pasar en el proceso de entrenamiento de un equipo. Es necesario dar atención al individuo, reconocer el mérito que los jugadores que entrenan más, que se esfuerzan más, tienen que tener una compensación, un reconocimiento por parte del entrenador, del público, del equipo técnico, de los jornalistas, de los periodistas, de todo el mundo. Y por tanto, hay que compatibilizar una visión de derecha con una visión de izquierda. Y tenemos que hacerlo en momentos diferentes, en momentos distintos del proceso. Ao cabo de uma semana podemos ter que nos aproximar mais de um polo de pensamento mais para a interdependência, por vezes mais para a independência, para a responsabilidade individual, para a atenção ao jogador em termos particulares, em termos personais. E, portanto, podemos estar em um momento a falar hablar e tentar compreender o jogador para compreender por qué que no está tan bien en el entrenamiento, porque está tan bien en el entrenamiento y está en un buen momento, y por tanto podemos estar muy cerca de una cuestión local, de un jugador, una cuestión micro, y el momento a seguir podemos estar en una cuestión ampla de equipo. Y por eso hablamos que la aproximación correcta para que entendemos nosotros como correta para el proceso de entrenamiento de fútbol, é uma aproximação que compatibiliza o global com o local. É uma aproximação local, como gostamos de chamar. Temos um equipo técnico solamente para a parte técnica de sete elementos. 7 pessoas com algo muito em comum, porque todos nós somos treinadores de futebol
y tenemos un pasado quase todos como entrenadores principales, que nos da, pensamos, a ideia de complexidade que envolve o processo de treinamento e da necessidade de ganhar a cada semana, a cada partido. E, portanto, todos tentamos ajudar a la decisão final, ao trabalho final do treinador principal, com uma abordagem, com uma aproximação global, como treinadores. Eu tenho personalmente a questão do desenho final da sessão de treinamento, depois de recolher as sensibilidades de toda a equipe, dos jogadores, como falava, do treinador principal. Tentamos chegar a uma cristalização de uma ideia para treinamento, um plano para o treinamento, sendo que é um plano também muito adaptativo, porque o próprio plano de treinamento, que é uma ferramenta muito importante para nós outros, é algo que depois sofre adaptações devido ao próprio treinamento, à própria sessão de treinamento, e muitas adaptações, porque nos apercebemos que uma interação que pensávamos muito importante entre determinados jogadores não vai a marchar bem o partido, cambiamos, etc. Depois temos treinadores mais focalizados para a questão de análise do oponente, pero que estão também no treinamento, participam na sessão sempre que possível e têm este aporte de dar sua visão mais detalhada sobre o oponente para os trabalhos das sessões de treinamento. E se dedicam estes treinadores também muito à questão individual que falávamos anteriormente, de la aproximação, o que é importante mais de um ponto de vista individual. Temos 3 membros da equipe técnico mais ligado ao panorama global da equipe, as interdependências, como falava, pero temos depois 2 outros treinadores, que são os treinadores que estão também mais ligados ao processo de avaliação dos oponentes, da análise dos partidos, e que trabalham muitas vezes com uma estrutura local do próprio clube, porque quando ligamos a um clube, existem quase sempre já treinadores que estão no clube e que conhecem bem os equipos, os jogadores desse campeonato, e é importante manter uma relação muito próxima com eles. E portanto, temos 2 membros da equipe técnica que fazem esse trabalho, e temos também sempre 2 membros da equipe técnica que estão também mais focalizados na aproximação às questões de ligação com o departamento médico e a coordenação entre os preparadores físicos personales e a aproximação à individualidade por la questão física. Como treinadores temos que ser isso, especialistas de um largo espectro, porque a aproximação ecológica tem muito de preocupação com o desenho de treinamento, como vamos a colocar as questões dentro das tarefas para levar às adaptações que pretendemos, e portanto há que refletir muito sobre isso. Lo que pensamos é que os jogadores, o processo de construção de uma identidade coletiva, uma interação, é algo que deve surgir, deve emergir de las affordances, das oportunidades de ação que temos presentes em nossos exercícios. E, portanto,
con esta idea, y para aproximar lo más posible de la competición, donde la figura del entrenador no es una figura presente en la tomada de decisión, pero es algo que está en el background, intentamos que los ejercicios se pase el mismo y, por tanto, con una intervención, una verbalización por parte de los entrenadores lo más corta posible, y que los ejercicios sean los despoletadores de la emergencia que pretendemos. Tenemos que refletir mucho sobre las características de los ejercicios para justamente tener la riqueza que pretendemos. Sí, no es posible una adaptación a todo. La plasticidad, el rango de posibilidad de acción conjunta en cuanto equipo es tan más grande cuanto mejor es la calidad de los jugadores en términos individuales. Por tanto, si queremos ganar, tenemos que tener primeramente los mejores posibles. Y eso, en ese año en Mónaco teníamos de facto una buena equipa, mucho buena equipa en términos individuales, y un equipo que hacía 3 años estaba trabajando junta, una base de un equipo, porque eso ahí, 2016, 2017, fue nuestro tercer año en Mónaco, y la base venía de 2014, onde teníamos jóvenes jugadores como Bernardo Silva, Tomás Lemar y otros que estaban creciendo en una adaptación cada vez más grande a nuestra forma de jugar, y una progresión individual también que es importante como jugadores. Por eso hablo de la importancia de compatibilizar la sensibilidad entre la interdependencia y la independencia, porque en Mónaco, por ejemplo, teníamos un proyecto de formación de jugadores a alto nivel para rentabilizar el potencial individual de los jugadores, y por tanto teníamos que nos dedicar más que en otros clubes a la cuestión individual, a la progresión individual de los jugadores, y que la asistimos en esa época, esa temporada deportiva que culminó con el título de la Liga Francesa y con la semifinal de la Champions League. Fue, como decía, un crecimiento del equipo en términos de los jóvenes jugadores que teníamos. Después, la llegada de 2-3 jugadores en ese año que vieron como CDB, Benjamin Mendy, los laterales de ese equipo, que habían llegado ese año y que en la pretemporada conseguimos montar una forma de jugar con grande plasticidad y con gran capacidad de adaptación a todos los tipos de rivales. Y eso nos dejaba para la semana de competición, en cada competición, para proceder a ajustes más pequeñitos, si vamos jugar numa pressão mais alta e de que forma lo vamos a hacer, em que períodos vamos a hacer, quando vamos a jogar mais baixo, mais cerca da nossa porteria para sair em transição, e portanto jogar contra o Aubameyang ou jogar contra um equipo como City en esa temporada que tenía tenía con Agüero y tenía todo el potencial individual, claro, pero cuando juegas contra el City tienes también que jugar contra una idea de juego, una idea de posesión muy fuerte, y por tanto la plasticidad era más fácil porque teníamos de facto una base no solamente de la pretemporada,
y de la continuación de las propias competiciones, pero también una base que venía de las temporadas anteriores, de 2014-2015 y 2015-2016, onde obtivemos dois terceiros lugares da Liga Francesa. E, portanto, é nessa temporada o que se passou foi juntar um grupo de jogadores muito de grande qualidade, porque, como dizia, para além dos jovens que progressavam, tínhamos um João Moutinho, que tinha 3 anos conosco, o Fabinho, que cada vez que demonstra bem a capacidade de adaptação individual de los jogadores, porque Fabinho, quando começou com nós outros, era um lateral direito, e devido ao processo de interação com o equipo, vimos a possibilidade de ser um bom mediocampista. E, aliás, isso é muito interessante porque o grande jogador, como é Fabinho, por exemplo, é um bom exemplo da adaptação que ele próprio tem. Ele joga como central, ele joga como lateral, ele joga como médio e sempre com uma alta performance. ¿Por quê? Porque a sua base individual é muito grande, muito evoluída na perspectiva tático-técnica, e que permite múltiplas interações com os colegas, sempre com qualidade. Mas, como dizia, tínhamos a ascensão também nessa temporada de um jovem como Kylian Mbappé, que tinha começado uma temporada antes com nós outros ainda muito jovem, mas com uma progressão fantástica que o colocou durante a temporada como um dos mais importantes jogadores jovens do mundo, e a conjugação com o regresso de Radamel Falcao, que tinha 2 épocas de préstimo a Manchester e a Chelsea que não tinham resultado muito bem e que havia voltado ao Mónaco. E, portanto, a conjugação, quando falamos de uma equipa de sucesso, a primeira questão é que eram os jogadores. E os jogadores, a base, era essa, com grandes jogadores, además, como Bakayoko, como Subasic, mesmo os jogadores que não estavam em primeira linha, como Valère Germain ou Nabil Dirar, eram jogadores, Andrea Raggi e tantos outros, o Kamil Glik, que havia venido também para a defesa central. Era uma equipa com muito bons jogadores, com uma base de trabalho de 2 temporadas, e, portanto, essa era a terceira temporada com grande parte da equipa, e, portanto, facilitava todo o processo de adaptação de adversário para adversário. Podíamos jogar para a Liga dos Campeões com um processo mais baixo e jogar em transição, em que iríamos talvez jogar seguro com Kylian Mbappé delante, porque sua velocidade para explorar as transições era mais forte, e portanto podíamos estar mais baixo para proteger nossa espalda defensivamente e explorar a transição, e depois cambiando ou não os jogadores, pero cambiando a atitude, o dispositivo e a filosofia de enfrentamento do adversário. 3 dias depois, porque quando falamos de Liga dos Campeões, falamos de 3-4 dias de intervalo entre os partidos, podíamos ter uma aproximação completamente diferente. As possibilidades que abriam os jogadores que constituíam essa equipa eram enormes, e, portanto, a facilidade de passar. Para nós outros, na aproximação ecológica, temos 3 etapas. Uma primeira etapa que é o que chamamos de educação para
para a intenção, educar para uma intenção tática, uma intenção. Uma segunda etapa que é de afinação e uma terceira etapa que é de calibração. É algo muito divulgado nos documentos de abordagem ecológica. Pero para nós outros, nessa temporada, nossos exercícios eram quase sempre durante a temporada de calibração. Solamente teníamos que fazer pequenos ajustes no processo de interação entre os jogadores. Quase nunca tivemos em alguns partidos porque o adversário, o oponente iria presumivelmente colocar questões novas e teríamos que passar para exercícios, porque por vezes teníamos uma fadiga muito grande dos partidos anteriores. Por vezes nos teníamos que situar na primeira etapa de educação para a intenção, e aí os resultados não são tão bons, como é evidente, porque é processo tudo muito mais consciente e muito menos intuitivo. E o que pretendemos, o que acreditamos firmemente, é que o processo de treinamento que produz mais resultados é o processo que leva os jogadores a interagir uns com os outros, face ao oponente, de uma fação intuitiva, sem necessitar de pensar de forma consciente. Claro que essa é muito importante porque, numa perspectiva defensiva, os defensores centrais, por exemplo, têm habitualmente uma capacidade de ter jogo mais consciente, numa esfera mais consciente, porque têm mais tempo para decidir. Mas quando estamos sob pressão, nossos defensores ou outros jogadores, ou quando delante, nossos médios ofensivos, nossos atacantes têm uma pressão temporal enorme, porque os espaços são muito reduzidos, aí o jogo, as interações, as ligações entre os jogadores têm que ser muito intuitiva. E portanto, é por isso que acreditamos que o processo que nos pode deixar mais cerca de ganhar é processo que leva os jogadores a decidir de uma maneira intuitiva. E para isso, no processo de treinamento, não podemos estar constantemente a parar o treinamento. Não podemos, como treinadores, estar sempre a verbalizar o que desejamos. É colocar o treinamento, o exercício e afinar por vezes o exercício. A nossa verbalização, por vezes, é não sei bem como, estorvo, é atrapalho, é algo danoso para o processo de decisão dos jogadores, não é uma ajuda. Quando é uma ajuda, claro que temos que lo fazer, mas para lá está, temos que ter a sensibilidade para decidir isso também como treinadores. Quando o melhor é estar calado, não dizer nada, ou quando o melhor é falar algo e tentar explicar o que pretendemos. Nossa ideia, como antes em Sporting de Portugal lo tínhamos hecho, é processo de formação para o alto nível. Não é propriamente detalhe sobre o processo de formação da base, pero é tentar que os jogadores que vemos na base, no equipo B, por exemplo, no equipo sub-23 ou no equipo sub-19, como tínhamos em Mónaco, tentar, primeiro, estar muito cerca do treinador, para captar a sensibilidade. Me recuerdo que, por exemplo, a chegada de Kylian Mbappé ao equipo principal é o resultado de uma proximidade muito grande com o treinador da equipo B. Cissé, que era o treinador da equipo B, foi a primeira pessoa que nos disse: mira, existe aqui
um jogador com potencial diferente. Era muito novo, 16 anos, e mirávamos, portanto, com uma base de informação que tem sempre que ver com a ligação com a estrutura que está todos os dias com os jovens jogadores. Depois, para o alto nível, para tentar ajudar a que os jogadores manifestem todo o potencial que têm em termos individuais, lo importante é, uma vez mais, hacer o diagnóstico, hacer a sequenciação do jogador. Quais são as qualidades que o jogador tem? Quais são os problemas que podem estar a obstacularizar, a colocar um impedimento ao jogador para crescer. E quase nunca é na etapa que nós outros estamos, são problemas de ordem fisiológica, porque os jogadores, para ligar aos 16, 17, 18 anos a estarem a sobreviver em todos os filtros anteriores, é porque têm uma base fisiológica que lhes permitiu sobreviver a esse processo. Pero existem desafios muito grandes na questão da interação com os outros. E aí entramos na esfera de que habitualmente designamos por tática individual, por decidir melhor. E como vamos ajudar aos jogadores a decidir melhor? Lá está, podemos explicar todo o nosso, entre aspas, conhecimento sobre o futebol de uma maneira declarativa. Vamos tentar ter um discurso com o jogador, mas a maior parte das vezes os jogadores sabem aos 16, 17 anos, de uma forma, sentados com nós outros frente ao vídeo, por exemplo, é fácil de perceber o que está certo, o que está errado, o que podem ser melhor ou que não fizeram tão bem. O problema é decidir perante a pressão temporal no partido, perante o adversário que chega, o oponente que hace pressão. É decidir melhor captando a informação do ambiente e interatuando com os outros jogadores. E, portanto, caímos uma vez mais na esfera do treinamento ecológico. Caímos na necessidade de, por vezes, fazer exercícios de treinamento para toda a equipe ou para uma parte da equipe, para setores, como dissemos em Portugal, setores defensivo, meio campo, por exemplo, em que o nosso enfoque, o nosso propósito é o indivíduo. É uma aproximação individual dentro de um exercício coletivo. Por quê? Porque lá está, o projeto do clube é melhorar esses jogadores. E, portanto, se o projeto do clube é não somente ganhar, mas também ajudar os jogadores, jovens jogadores, a atingir um potencial muito elevado, na nossa perspectiva, faz sentido investirmos, fazer uma inversão no tempo de treinamento focalizado no indivíduo dentro do treinamento coletivo. E, portanto, muitas vezes hacíamos exercícios focalizados para Kylian Mbappé decidir melhor, por exemplo, porque as qualidades físicas, técnicas são enormes. Se os outros jogadores se apercebiam, muitas vezes não se apercebiam que o objetivo era o indivíduo, quando tínhamos tempo para o fazer. E, portanto, a compatibilização também entre ganhar e a formação dos jogadores para o alto nível, mais uma vez, é algo que exige uma sensibilidade muito grande, nem sempre é fácil de obter, e é uma arte.
Eu creio que se há algo que Leonardo Jardim, com quem tenho trabalhado, tem, é essa sensibilidade muito elevada para decidir, porque ao final do dia, como líder, é ele que decide a aproximação em cada momento. Ao final do dia, como dizia, é necessário estabelecer uma prioridade, se vamos nos dedicar mais à questão individual ou se vamos nos dedicar mais a uma questão coletiva, e a prioridade, a inversão que podemos fazer mais em um aspecto ou em outro, pode ter influência em los resultados do equipo ou em los resultados da formação dos jogadores. A adaptação que os nossos exercícios vão a exigir de um ponto de vista coletivo é muito forte. E o que se passa é um pouco ao contrário. Se o jogador não está preparado também, pode ter problemas de adaptação, é verdade. E aí temos que ter nós ou outros treinadores que conosco trabalham, uma aproximação mais individual para preencher o espaço de adaptação, ¿ok? Pero a exigência do nosso treinamento é muito grande, porque é um treinamento como jogamos, e pode ser mais fraccionado, pode ser mais limitado no tempo. Podemos fazer 20 minutos de um partido global, por exemplo, numa sessão de treinamento, para esses 20 minutos de alta, de elevada intensidade, que se o jogador não está preparado depois de todo o seu processo de formação de base, para ligar a todos os dias ter 20, 30 minutos de la máxima intensidade para ligar ao partido em 90 minutos, a essa máxima intensidade, é evidente que vamos ter que ter uma atenção especial. Pero o que se passa é que normalmente os jogadores que aos 16, menos, para 17, 18 anos, estão a começar a estar preparados para essa exigência, e que é algo que resultou de todo o seu processo de formação. E, portanto, o que temos que pagar isso é muito claro para nós outros, em contraponto um pouco com outras abordagens, em que observam o jogador e dizem não, que é necessário é maior caixa torácica, maiores músculos. Não, isso é algo que vai vir naturalmente devido ao treinamento mais forte, com melhores jogadores, porque os jogadores da primeira equipa são melhores que os de equipa B, e portanto a exigência do entorno vai ser mais grande e vai colocar uma exigência fisiológica muito grande sobre o jogador. Não necessitamos de meter mais exigência artificial com idas ao ginásio ou algo mais. Não sei se me hago entender. Aí estaríamos a ser o contrário, era dificultar a adaptação. O que pretendemos é que o jogador esteja apto, adaptado, portanto, e adaptável. Uma coisa é estar adaptado, outra coisa é ser adaptável, e, portanto, temos que tentar que o jogador esteja não somente adaptado a nós outros, para quando trabalhamos em um equipo que, com um projeto como tinha a Mónaco, para, entre aspas, transacionar os passes dos jogadores e ganhar dinheiro com isso, temos que também los preparar para outras realidades, para outros sistemas de jogo, para diferentes metodologias, para diferentes perspectivas. E como lo hacemos? Através da variabilidade, por la intensidade dos treinamentos. Portanto, esse é um contraponto, é uma visão distinta que pensamos que temos, de la aproximação mais fisiológica que observa o jogador, e é natural o jogador com Kylian Mbappé aos 16 anos era muito mais pequenito, muito mais franzino do que aos 18.
como vamos a ligar lá, a desenvolver o jogador? Claro que pode ter uma aproximação também de um ponto de vista do preparador personal do jogador. Mas aí, uma vez mais, temos que ter uma conexão muito grande para tentar captar o que o jogador faz de fora dos treinamentos e tentar persuadir o jogador a perceber que a adaptação mais importante é a adaptação de alta intensidade que é colocada por seus colegas de treinamento de primeira equipe, que são muito fortes, muito bons jogadores e vão colocar essa exigência em cada treinamento, em cada sessão de treinamento.